Patrios. Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. É sempre muito bom ter a companhia de tantos colegas dedicados ao aprendizado. Muito obrigada pela audiência. Hoje, a gente vai fazer um mergulho numa das cardiopatias congênitas cianóticas, talvez a mais conhecida, né? A tetralogia de Fallot. A nossa ideia aqui é focar nos pontos essenciais para quem está se preparando para a prova de título da SBCCV, os residentes de cirurgia cardíaca. Queremos cobrir tudo de forma completa, mais direta. Então, vamos começar? Do começo. O que exatamente define a tetralogia de Fallot? Qual a origem dela? Boa. Essencialmente, a tetralogia de Fallot, ela tem 4 características anatômicas clássicas, né? O ponto central mesmo, embriologicamente falando, é o desvio, um desvio anterior e cranial do septo infundibular. E esse desvio, ele acaba causando 2 coisas principais. Uma comunicação interventricular, a CIV, que a gente chama de desalinjamento, e também graus variados de obstrução na via de saída do ventrículo direito, o VD. Para completar o quadro, a aorta fica meio que cavalgando o septo, recebendo sangue dos 2 ventrículos e o VD, ele hipertrofia por causa dessa luta contra a obstrução. Entendi. É um conjunto complexo. E como essas alterações todas impactam, assim, a dinâmica do coração e a circulação? Então, o impacto principal vem dessa combinação da CIV com a obstrução na saída do VD, né? Essa obstrução pode ser em vários níveis, infundibular, que é a muscular, na própria válvula pulmonar ou até acima dela. Essa barreira dificulta o sangue do VD para os pulmões. Aí o que acontece? O sangue não oxigenado acaba sendo desviado pela CIV direto para a aorta e para a circulação sistêmica. Gerando a cianose. Exato. A cianose, a intensidade dela vai depender muito do quão grave é essa obstrução pulmonar. E pensando a longo prazo, mesmo depois de corrigir, a gente pode ver dilatação do VD e às vezes até da raiz da aorta também. E a gente sabe que Fallot raramente vem sozinho, né? Quais são as associações que mais tiram o sono do cirurgião na hora de planejar? Olha, sem dúvida nenhuma, as anomalias das artérias coronárias são críticas. Um exemplo muito clássico é a artéria descendente anterior, ADA, nascendo da coronária direita. E cruzando a via de saída do VD. Exatamente. Isso acontece numa porcentagem não desprezível dos casos, e aí, muda tudo. A técnica cirúrgica tem que ser adaptada. Muitas vezes a gente precisa usar um condutor externo, VDAP, para não lesar a coronária na hora de ampliar a via de saída. Outra associação bem importante é com o defeito do septo atrioventricular, o DSAV. Está presente aí em uns 6,5% dos casos e exige um reparo combinado, mais complexo. E claro, tem outras coisas, tipo persistência da veia cava superior esquerda. Nossa, realmente exige um planejamento minucioso. E para confirmar o diagnóstico e depois acompanhar esses pacientes, como a gente faz? O eco, né? A ecocardiografia transtorácica ainda é a ferramenta principal, no começo, já desde a vida fetal na infância, mas para o planejamento cirúrgico mais fino e principalmente no segmento depois da cirurgia, aí a ressonância magnética cardíaca e a angiotomografia ganharam um papel central. Elas são ótimas para ver anatomias complexas, tipo essas coronárias anômalas, e para quantificar direitinho os volumes e a função do VD. Tem até um número que a gente usa muito. Aquele do volume diastólico final do VD indexado? Esse mesmo, o RVDV. Acima de 150, 160 ml por metro quadrado, muitas vezes é um sinalizador, um gatilho para pensar em reintervir na válvula pulmonar. Esses exames medem também enxantes que ficaram, ou a própria insuficiência pulmonar. O cateterismo ainda tem seu lugar, claro, principalmente se tem dúvida na coronária ou para alguma intervenção. Aí não podemos esquecer da oximetria de pulso no bebê, né? Vital para a triagem neonatal. Falando em cirurgia, quando operar e como é a correção? Então, a correção total a gente geralmente indica cedo, idealmente ali nos primeiros meses, entre 3 e 6 meses de vida. Isso para evitar os problemas da hipóxia crônica no desenvolvimento da criança. O procedimento padrão é fechar a CIV, geralmente com um PET, um retalho, e aliviar a obstrução da via de saída do VD. Esse alívio pode ser só tirar músculo, abrir a válvula pulmonar. Tentando preservar o anel valvar. Só que, muitas vezes, o anel é pequeno demais, hipoplástico. Aí não tem jeito, precisa ampliar com um PET que atravessa o anel, o PET transanular.
E essa é a manobra que causa a insuficiência pulmonar depois, né? Exato. É uma troca necessária em muitos casos, mas que inevitavelmente leva a uma insuficiência pulmonar importante a longo prazo. A abordagem que a gente prefere hoje é a transatrial transpulmonar para tentar ser menos agressivo com o VD. E claro, anestesia, circulação extracorpórea, tudo tem que ser muito bem adaptado para bebês e crianças pequenas. Em alguns casos muito específicos, bebês muito pequenos, anatomia muito ruim, a gente pode fazer um shunt paliativo antes, tipo um Blalock-Taussig modificado, como ponte para correção total depois. E o futuro desses pacientes, o pós-operatório tardio? Aqui que o acompanhamento vira chave, certo? Com certeza, os resultados da cirurgia melhoraram assim, absurdamente. Hoje, mais de 85% dos pacientes operados chegam à vida adulta. Mas a tetralogia de Fallot corrigida vira uma condição crônica, né? A sequela mais comum é justamente essa insuficiência pulmonar, principalmente em quem precisou do PET transanular. E isso, ao longo de décadas, vai levando a uma dilatação progressiva do VD e depois disfunção. Essa dilatação, junto com as cicatrizes da cirurgia, predispõe a arritmias, atriais e ventriculares, e algumas podem ser bem graves, aumentando o risco de morte súbita. Então, o acompanhamento inclui Holter, teste de esforço. Sim, e às vezes até estudo eletrofisiológico, ablação ou mesmo um implante de CDI, o cardiodesfibrilador. E tem que ficar de olho na aorta também, que pode dilatar. A decisão de quando reoperar, principalmente para trocar a válvula pulmonar, nossa, esse é um dos maiores desafios hoje. É pesar o risco de mais uma cirurgia contra o benefício de tentar preservar a função do VD, usando os dados da ressonância, os sintomas, o teste de esforço. O timing ideal ainda é muito discutido na literatura. E lá na ponta, para casos de falência dos dois ventrículos, aí o transplante cardíaco acaba sendo a última opção. Então, para a gente fechar, a grande mensagem é: falou que tem correção cirúrgica com ótimos resultados iniciais, mas exige um cardiologista especialista acompanhando para o resto da vida, por causa dessas sequelas, dessas possíveis complicações tardias. Estudos, cirugía cardíaca, cardiología, triados, revolucionando conhecimento científico. Então, T4F, a raiz do problema é aquele desvio do septo infundibular, né? Para frente e para cima. Certo. E esse desvio que causa aquele combo clássico de alterações. Isso. Primeiro, a CIV, a comunicação interventricular. Geralmente ali, perimembranosa ou na via de saída. Segundo, a obstrução da via de saída do ventrículo direito, a VSIVD. Pode ser em vários níveis, né? Infundibular, na valva, até supravalvar. E o terceiro ponto é a aorta cavalgando em cima do septo. Exato. E por causa disso tudo, o ventrículo direito acaba hipertrofiando. É uma consequência. Além desses 4 achados principais, tem outras coisas que aparecem junto com frequência, né? Tem sim, e é importante ficar de olho. Tipo, uns 40% tem CIA, o forame oval platente. Arco aórtico direito aparece em uns 25%. E as coronárias? Anomalias coronárias em 10%. Isso é crucial para o cirurgião saber antes. Veia cava superior esquerda persistente uns 8%. E as MAPCAs, as colaterais aortopulmonares. A incidência varia, mas podem complicar bastante. Para mapear tudo isso, o começo é o eco, né? O transtorácico ou o transesofágico. Sem dúvida, é a primeira linha. Mas assim, conforme o paciente cresce ou depois de cirurgia, o eco pode ter lá suas limitações. Entendi. E aí entram outros métodos? Exato. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são fundamentais nesses casos. Dão detalhes da anatomia e da função que o eco às vezes não pega. Principalmente coisas fora do coração e no pós-operatório. A ressonância ajuda mais com o quê, especificamente? Ela é ótima para ver função e tamanho dos ventrículos, especialmente o VD. E quantifica o shunt, o famoso QP-QS. Detalha bem a VS-VD, as artérias pulmonares. E a tomo? A TC brilha para ver a anatomia das artérias pulmonares, avaliar os condutos que foram colocados em cirurgias e, claro, para ver as coronárias. O cateterismo, que antes era super comum, hoje é mais para casos específicos ou para fazer alguma intervenção. Falando em intervenção, o tratamento mesmo é a cirurgia, né? Geralmente cedo, nos primeiros meses de vida. Isso, para evitar o problema da falta de oxigênio crônica. O objetivo é duplo: fechar a CIV
e liberar a passagem na VSVD. Vamos usar um caso hipotético, mas que é bem realista, sabe? Um recém-nascido prematuro, com baixo peso e com uma forma grave da tetralogia de Fallot. Perfeito, um cenário que já começa desafiador. Vamos lá então. Como seria o quadro desse bebê logo depois de nascer? Imagino que a cianose seria, assim, bem marcada, talvez até com instabilidade. Com certeza. A cianose, que é roxinho na pele, né, seria evidente. E sim, a instabilidade hemodinâmica é uma possibilidade bem real. E tem mais, a prematuridade, nascer antes das 37 semanas, e o baixo peso, tipo menos de 2,5 kg, são fatores que aumentam bastante o risco, sabe? O bebê assim, nossa, precisa de UTI neonatal imediatamente. Faz todo sentido. E só para a gente relembrar rapidinho a anatomia da tetrate de Fallot. Temos a comunicação interventricular, a CIV, a obstrução na saída do ventrículo direito, a RVOTO, famosa, a aorta meio que montada no septo e a hipertrofia do VD. Como que a mudança da circulação fetal para neonatal complica isso tudo? Olha, esse é o ponto crucial da fisiopatologia logo no início. Quando o bebê nasce, a resistência lá nos vasos do pulmão, a RVP, começa a cair e o canal arterial, que era super importante na vida fetal, tende a fechar. Aí a gravidade da cianose vai depender muito do quão fechada está essa saída do VD, a RVOT, e se o canal arterial ainda está aberto, mandando um pouco de sangue para os pulmões. Basicamente, o fluxo para o pulmão fica baixo comparado ao resto do corpo, né, o QPQS baixo. Manter o canal aberto com medicação pode ser vital nesse começo. Entendido. Então temos um bebê grave, roxinho na UTI. O exame físico já acende o alerta. Como a gente confirma e detalha o diagnóstico para poder planejar os próximos passos? Aí entra o ecocardiograma transtorácico, o TTE. Ele é a ferramenta de ouro nesse momento inicial. Mostra pra gente a anatomia em detalhe. O tamanho, a posição da C e V, o grau e onde exatamente está a obstrução, o quanto a aorta está cavalgando e, super importante, como é que estão as artérias pulmonares, se são pequenas, hipoplásicas ou não. E num caso complexo assim, prematuro, baixo peso, o eco sozinho dá conta ou a gente precisa de mais informação? Olha, frequentemente a gente precisa sim de mais detalhes, né? Principalmente pensando na cirurgia. A ressonância magnética MRI é fantástica para avaliar o tamanho e como está funcionando o ventrículo direito, para quantificar a regurgitação pulmonar, que vai ser importante lá na frente, e para mapear direitinho as artérias pulmonares e se tem colaterais, as MAPCAs. A tomografia também ajuda, principalmente para ver as artérias coronárias, que às vezes têm uns trajetos diferentes, anômalos, em uns 10% dos casos, e também as pulmonares. O cateterismo, hoje em dia, é menos usado só para diagnóstico inicial, mas ainda tem seu papel para medir pressão ou em anatomias muito complexas. Certo, diagnóstico completo na mão. E agora vem a decisão da cirurgia que imagino ser bem complexa nesse cenário de prematuridade e baixo peso, né? Qual que é a estratégia? É um dilema grande. O ideal, assim, o que a gente busca é a correção total primária logo no primeiro ano de vida, para evitar os problemas da falta crônica de oxigênio. Mas num bebê prematuro, de baixo peso, ou se a anatomia não ajuda muito, tipo artérias pulmonares muito pequenas ou uma coronária passando bem na frente da onde a gente precisa mexer, aí a cirurgia paliativa inicial pode ser a melhor saída. E essa paliação seria o famoso shunt, o Blalock-Taussig modificado. Aquela pontezinha artificial para levar sangue para os pulmões. Isso, exatamente, o shunt de Blalock-Taussig, o BT. Ele aumenta o fluxo de sangue para o pulmão de um jeito controlado. Melhora a saturação, sabe? Mas é aquilo, né? Tem o outro lado. Alivia a cianose, deixa o bebê crescer um pouco, só que joga uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo e tem riscos, como entupir, fazer trombose ou até distorcer um pouco as artérias pulmonares. É uma ponte que a gente precisa, mas tem que ficar de olho. Entendi. É uma solução temporária que traz seus próprios desafios. E quando que se indica a correção definitiva depois de ter feito um shunt? Geralmente, alguns meses depois, quando o bebê já ganha um peso bom, está mais estável clinicamente, aí sim a cirurgia definitiva é para fechar a CIV, geralmente com um remendo, um PET, e aliviar completamente a obstrução do VD, a RVOT.
Isso pode exigir tirar um pouco de músculo e muitas vezes ampliar a via de saída com um PET que atravessa o anel da válvula pulmonar, o PET transanular, especialmente se esse anel for pequeno. E depois da correção total, acabou o acompanhamento? Imagino que não. De jeito nenhum, o acompanhamento é para a vida toda. O grande foco depois no pós-operatório mais tardio é ver como está a função do ventrículo direito e o quanto de sangue está voltando pela válvula pulmonar, a tal da regurgitação pulmonar, a ARP. Ela é uma sequela quase certa quando se usa o PET transanular. A gente também monitora se ficou alguma estenose, algum estreitamento residual e arritmias. O eco e, principalmente, a ressonância são essenciais para acompanhar o tamanho e a função do VD ao longo do tempo. E isso nos leva para as reoperações, né? Imagino que a regurgitação pulmonar seja a grande vilã a longo prazo. Pois é, frequentemente sim. A ARP importante com o tempo leva à dilatação do VD, ele vai perdendo força, entra em disfunção. E aí, decidir o momento certo para intervir de novo, para trocar a válvula pulmonar, fazer a TVP, é um dos maiores desafios que a gente tem hoje no manejo desses pacientes. A decisão é baseada em sintomas, claro, mas muito em parâmetros da ressonância que mostram essa piora progressiva do VD. A sobrevida melhorou demais, nossa, é outra realidade, mas são pacientes que precisam de cardiologista para sempre. E muda muito se o diagnóstico for só na vida adulta? Pensa num cara de 30 anos, cansaço aumentando, palpitação, e descobre T4F que nunca foi corrigida. Aí o cenário é outro, geralmente mais complicado. O eco e a ressonância provavelmente vão mostrar um VD já bem dilatado, talvez com função ruim, uma insuficiência pulmonar importante, ou estenose residual e a CIV ainda aberta. E quando operar nesse adulto? As indicações são claras. Se tem sintomas, se o VD está piorando, dilatando ou com função caindo, se tem arritmias importantes ou se as lesões que sobraram estão causando problema hemodinâmico. A cirurgia em si é diferente. É mais difícil tecnicamente. O objetivo ainda é fechar a CIV e arrumar a VSVD, mas, olha, frequentemente já precisa trocar a válvula pulmonar ali na hora. Usa-se bioprótese ou homoenxerto. E o acompanhamento depois? Também é diferente. O risco de arritmia e de disfunção do ventrículo a longo prazo é maior do que em quem operou criança. A qualidade de vida melhora, sim, mas o prognóstico é mais reservado. Depende muito de como estava o VD antes da cirurgia. Fica claro, né? Como a T4F é complexa e como é fundamental conhecer bem todas essas fases. Essencial para quem está na área e, claro, para a prova. Com certeza. E sabe, talvez um ponto para a gente pensar é: como é que as estratégias de hoje para lidar com a disfunção do VD e a insuficiência pulmonar tardia, como elas estão realmente mudando a vida desses pacientes décadas depois da primeira cirurgia? É algo que ainda está evoluindo muito. Excelente ponto para reflexão. Bom, queremos agradecer demais a atenção e a paciência de todo mundo que ficou com a gente nessa análise. Valeu, pessoal. E esperamos vocês na nossa próxima conversa aqui no Pod Trials. Na sala de laboratório, luzes acendem, teorias novas descobertas em êxtase, mãos sujas de salvação, mentes brilhantes, conhecimento novo a cada dia, revolução científica mudando tudo. Inovações surgem, entendendo o mundo de partículas minúsculas a galáxias. Sabedoria cresce a cada instante. Eles não dormem em busca de soluções. Laboratórios abertos até o amanhecer. Acertos e